Hum, Boa noite. Como é que vocês estão? Deixa eu ver aqui. Estão me ouvindo bem ou não? Faz um joinha aí na câmera. Isso, top demais. Ajustando aqui umas coisinhas. A gente já vai iniciando. Boa noite, Júnior, Marcelo. Quem tá mais aqui? Marcos André, Fabiano. iPhone, tá o nome de iPhone, né? Só ajustando mais umas carinhas novas aí hoje. Adilton, boa noite pra você também. Hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês o que que é, como que vocês vão utilizar o limpa-nome junto com o antes do leilão, tá? E o que que vocês precisam saber, como eu já trabalhei na parte bancária, o que que vocês precisam saber para até utilizarem a parte de negociação com o banco, algumas formas mais eficazes na hora da negociação. Então, vou passar algumas técnicas aqui para vocês hoje. São uma aula um pouquinho mais diferente, que eu acho que eu vejo que tem muito aluno que fica com dificuldade bastante nessa parte, e hoje eu vou estar passando aqui para vocês nessa parte. Então já pega papel e caneta, tá? Para você que tá chegando agora, já pega papel e caneta que hoje a gente vai fazer uma aulinha aí para vocês poderem se aperfeiçoar cada vez mais e poder adaptar e colocar isso em prática já nas suas próximas negociações. E vocês que estão aqui hoje, tem alguma pessoa aqui que vocês estão com a câmera ligada aqui, né? Tem algum de vocês que nunca ouviu falar o que que é o limpa-nome? Alguém que não sabe o que que é o limpa-nome? Então, todo mundo sabe o que que é limpa-nome? Faz um joinha se todo mundo sabe. Todo mundo sabe? Perfeito. Não? O Adailton não? Ou o Marcelo também não? Beleza. Só para mim, então vou dar uma passadinha meio por cima, explicando, né, basicamente o que que é a parte do limpa-nome para aí poder introduzir já na nossa aula de hoje, até para vocês entenderem como é que funciona, o que que é e como que é, tá? Então para você que para vocês ali que me falaram que não sabem o que que é, o limpa-nome eu vou resumir aqui para vocês. O limpa-nome nada mais é que um processo judicial, né? Então coloca lá, limpa-nome é um processo judicial onde retira os apontamentos das pessoas antes delas pagarem as suas dívidas. Como assim, Guilherme? Vou te explicar. Qual que seria o convencional para uma pessoa que está com o nome sujo, né? Ela pagar a dívida, né, com quem ela está devendo. Nós, né, as pessoas que trabalham com a parte de limpa-nome, com a parte de consultoria financeira, a gente retira através de um processo judicial. Então a gente entra com um processo judicial e pede a retirada desses apontamentos. Mas por que que a gente pede isso? Porque no Brasil existe uma lei, tá? Que é a Lei 8.078, desde 1990. O artigo 42 dessa lei diz que nenhuma pessoa, tanto física quanto jurídica, né, nenhuma pessoa pode ser exposta, constrangida ou ridicularizada por conta de uma dívida, tá? E a súmula 359 do STJ diz que a pessoa precisa ser avisada com 10 dias de antecedência antes de prescrever a dívida nos órgãos de crédito,
né? Que são Serasa, SPC, Boa Vista e Semprot, protesto, né? Então, não é o que acontece, né? Então, muitas das vezes as pessoas nem são avisadas que vai inscrever o nome delas no Serasa, e outra que ela acaba sofrendo uma exposição por conta desses apontamentos que ficam aparecendo, né, no, nos órgãos de crédito. Então, a gente vai lá, né, para vocês que não sabem, e pede essa retirada desses apontamentos. Beleza? Agora, como que vocês podem utilizar, né? Ou como que eu utilizei, né? Então, eu trabalho já com a parte de recuperação de crédito há mais de quase 4 anos já, mais de 4 anos já passou até. Então, antes eu trabalhava no banco. Antes de eu assumir essa parte de recuperação de crédito, eu trabalhava no banco. Então, eu entendo toda a parte bancária e agora toda a parte do direito do consumidor. E como que eu utilizo isso ao meu favor e como que eu vou explicar para vocês que eu faço na parte das negociações, porque o limpa-nome ele é uma peça fundamental, né? A parte de recuperação de crédito é uma parte fundamental para você fazer uma boa negociação e ter uma margem de lucro muito maior, tá? A parte de recuperação de crédito, que quando eu falo recuperação de crédito, é você recuperar um crédito que já está perdido. Ou seja, a pessoa está perdendo o bem, né, por conta que não está conseguindo pagar, né? Então você vai lá e recupera esse crédito. Você meio que compra a dívida da pessoa, tá? Então tem muitas empresas que usam termos assim: ah, eu assumo sua dívida. Ah, eu compro a sua dívida. Eu, eu faço uma recuperação de crédito no seu nome. Nada mais é o que que ela tá falando. Que tipo assim, ó, eu tô, eu tô pegando o teu pepino, tô pegando teu problema e vou resolver ele para você. Mas como que é o antes do leilão? É você comprar o carro antes da pessoa perder ela, né, pro banco. Porque a partir do momento que a pessoa perde o carro pro banco, o banco em poucos dias, se ele precisa agir rápido para poder eh, levantar esse dinheiro, e como o banco ele não tem interesse em ficar com nenhum bem material, né? Ele precisa leiloar esse bem. Então, nada mais é que a pessoa vai pegar esse bem, ou o banco vai pegar esse bem e vai mandar para o leilão, vai ficar questão de uma semana aí, 10 dias no pátio, e já vai mandar para o leilão. E aí o leilão todo mundo já sabe como é que funciona. Mas o antes do leilão é a gente achar essas melhores oportunidades. Então, o que que eu sempre recomendo para quem está no começo do antes do leilão e como que você atrai essas pessoas para vocês captarem seu primeiro veículo, tá? O que que eu, Guilherme, fiz? Eu quando eu vejo que eu tô vendo umas pessoas aqui que estão até de regata, eu aqui morrendo de frio, meio rouco aqui. Vocês estão. Cada pessoa que entra aqui parece que estão com calor. Vocês não estão Qual país vocês estão? Estão no mesmo Brasil que eu, será? Tô até me sentindo mal aqui já. Tô meio rouco aqui. É, Eu tô no Paraná, pra quem não. Eu sou do Paraná, mas eu moro em Alphaville, São Paulo. Mas dessa vez eu vim aqui pro Paraná pra vir aqui pra Curitiba pra poder visitar minha mãe, né? Que é Dia das Mães, então. E tô dando essa aula aqui pra vocês hoje. E aqui tá frio, rapaz. Do céu. E então, voltando aqui pra nossa aula, quando você compra esse. Como que eu fiz, tá? Vou dar uma experiência minha, como que eu fiz e o que que eu vou sugerir para vocês fazerem, que eu acho que cara, é o ponto fundamental para vocês captarem o primeiro carro. Quando vocês captarem o primeiro carro, vai tudo ficar mais fácil, tá? Porque você já vai ter uma noção de uma negociação, tá? Por que que eu falo isso para vocês? Quando, para mim, a forma mais fácil é achar uma pessoa que está com o nome sujo.
Basicamente isso. Porque no Brasil, mais de 70% da população adulta brasileira está com nome sujo. Então, como que você, se você fizer, eu testei fazer anúncios diretamente para captar carros, eu testei. Apareceu bastante pessoas no começo? Apareceu, mas como as pessoas não, eu não estava conseguindo explicar exatamente quando no começo, né, quando eu entrei, porque quem não sabe, antes de eu virar sócio do Fábio Costa no ADL, eu era aluno do Antes do Leilão. Eu sou da segunda turma. Então, quando eu entrei para esse modelo de negócio, eu queria agregar algo a mais no que eu estava fazendo. Por quê? Porque eu via que eu deixava muito dinheiro na mesa. Ou seja, as pessoas elas vinham limpar o nome porque elas tinham algum intuito, ou comprar um carro, ou comprar uma casa, ou ter um cartão de crédito. Então sempre ela tem um intuito. Opa, sempre ela tem um intuito de. Sempre ela tem um intuito de comprar alguma coisa. Então, por que eu falo isso para vocês? A pessoa, quando ela tá. É, a qual que é o maior sonho do brasileiro? Ter um carro, ter uma casa e ter um nome limpo. Então a gente está trabalhando com o principal desejo do brasileiro. Então, isso aí já é um ponto positivo, né? Porque dependendo da qual cidade que a pessoa mora, ela precisa de um carro. Tem muita gente que às vezes até quer começar um modelo de negócio trabalhando de Uber, mas não tem carro. Então, você tem três opções: ou você compra para uso, ou você compra para revender, ou você compra para alugar. Tá? E quando eu pensei isso, eu falei assim, cara, eu já trabalho com limpa nome, já trabalho com a parte de recuperação de crédito, o que que eu posso agregar aqui na minha empresa que eu possa estar ajudando as pessoas, né? Aí quando apareceu o antes do leilão, eu falei assim, cara, é uma coisa que casa perfeitamente, né? É uma coisa que casa perfeitamente com o que eu tô buscando. A primeira coisa que eu fiz foi fazer um anúncio básico. Gerou, gerou procura? Gerou procura. Mas os carros que eu fechei foi todos através do Limpa Nome. Eu vou te explicar o porquê. Eu fiz um anúncio, né, daqueles bem básicos, assim, tipo, telinha preta mesmo. Coloquei assim, compra o seu carro com dívidas. Com dívidas e restrições. Coloquei exatamente isso e postei nos grupos de Facebook. Isso é o primeiro anúncio que eu fiz. Algumas pessoas falaram assim, oh, como é que funciona, tal. Eu tenho um carro, compro o carro com parcelas de financiamento e atraso. É, isso aí gerou muita curiosidade. Mas, como o ato do leilão é uma coisa nova, né, para as pessoas não sabem que isso existe essa possibilidade da gente assumir a dívida da pessoa, comprar o carro dela, ela receber um valor e ela já seguir a vida dela normalmente. O que que eu falei assim, cara, as pessoas estão vindo, mas elas não estão vindo um público qualificado que eu quero, que é para realmente comprar o carro. O que que eu fiz? Eu fiz um anúncio pro Limpa Nome. Então, quando eu fiz esse anúncio pro Limpa Nome, eu coloquei lá. eh, Se você tá com o seu nome sujo no Serasa, no SPC, no Boa Vista, no Semprote, eu posso te ajudar. Eu limpo seu nome antes de você pagar suas dívidas. Bom, coloquei. Aí veio 500 pessoas. Em 2, 3 dias veio 500 pessoas, uma enxurrada de gente. Aí, beleza, falei, opa, 500 pessoas. Aí a minha equipe começou os meus consultores, né, começaram a atender essas pessoas e eu falei para os meus consultores, né, porque via muita gente. Falei assim, todo mundo que aparecer com dívida de financiamento de carro, você me repassa, né? Então, tipo assim, apareceu 30 pessoas, 30, 40 pessoas que eles, vamos supor, dessas 500, 100 pessoas ficaram interessadas, dessas 100 pessoas, 30 tinham um problema com financiamento de carro. Daí eu entrava em contato com a pessoa e perguntava assim, ó, eu vi que você tem um apontamento
né? De, de dívida de carro. Como é que tá? Tá, que pé que tá? Daí a pessoa fala assim: ah, não, já tô com duas parcelas em atraso, já tô com. Perdendo, meu carro tá guardado na casa da minha sogra. Apareceu N situações. Aí que eu comecei a ligar um alerta. Falei assim, ó, o anúncio que eu tinha feito, direcionado pro antes do leilão, né, que eu postei em grupo de Facebook, que eu fiz uma coisa mais rasa, mas não apareceu quatro, cinco interessados. Mas o anúncio que eu fiz por Limpa Nome apareceu 500 pessoas. Dessas 500 pessoas a gente qualificou, porque muita gente pensa assim, ah, mas pô, de 500 pessoas você falou com 100, 130 pessoas que ficaram interessados? É, porque muito vem curioso, né? Então, mas querendo ou não, é um volume muito grande de pessoas. Então, em poucos dias, né? Então, dessas 100, 130 pessoas, a gente chegou a fechar vários processos com elas, né? Então, com uma taxa de conversão muito alta. Então, para uma pessoa, eu gastei, sei lá, acho que deu nem R$ 500 para fechar com mais de cinco, mais deu bem mais de 50 pessoas, né? E dessas 50 pessoas que fecharam, dessas 30 ali que apareceram interessados com problema de financiamento, eu comecei a gerar, né, um relacionamento ali com elas, perguntar: "Ó, como é que tá? Quantas parcelas faltam? Qual banco que é?" Você já pensou em. Daí eu pegava mais naqueles que a pessoa tava perdendo mesmo o carro e eu chegava para ela e falava assim, ó, para você que se o banco vir hoje e tomar esse carro, né, seu da sua casa, que tomou esse carro seu, ele não vai te pagar nada. Você não quer vender esse carro aí, eu assumo a sua dívida para você, a gente faz um contrato de compra e venda, a gente faz uma procuração pública, a gente faz uma procuração pública para a gente se resguardar, né? De estar 100% seguro, tanto você que está comprando quanto a pessoa que está vendendo para vocês. Então, isso te gera uma segurança ainda maior, né? Isso te gera eh, uma tranquilidade para a pessoa que tá vendendo e para você que está comprando. Então, aí que eu comecei a movimentar, e eu falei assim: "Opa, o limpa-nome não é simplesmente eu vou fazer anúncios direcionado para a pessoa que quer comprar, que quer vender o carro que está com problema, que está com restrição, mas eu posso usar o limpa-nome como uma forma de captação de clientes". E todos os meus mais de 10 carros que eu já captei antes do leilão, todos, sem exceção, todos vieram através do limpa-nome, de eu fazendo essa parte de captação. Então, o que que eu falo para vocês? Para você que às vezes está com dificuldade de captar o primeiro carro, para você que está com dificuldade de, de conseguir captar o primeiro carro, de fechar com a pessoa, eu entendo que existe uma dificuldade por trás disso, mas só que isso aí é só a forma com que você fala com o seu cliente. Tá? Porque muitas das vezes, quando aquelas 4, 5 pessoas interessadas que vieram através do meu anúncio do carro, que eu fiz direcionamento para o carro, a linguagem com que eu estava falando, né, com ela diretamente, era uma linguagem totalmente diferente. Por quê? Porque ela veio achando que era uma coisa, aí eu tive que explicar para ela que é outra coisa, né, explicar o modelo de negócio, e ela não ficou receosa de eu passar alguns dados de veículo, dados para a gente fazer a consulta, ver que pé que tá, como é que tá, de ficar perguntando muito, quantas parcelas estão em atraso, qual que é o valor da parcela, e às vezes a pessoa fica com receio de passar essas informações, né, para quem ela não conhece, para um anúncio que está vindo da internet. Só que eu observei que quando uma pessoa veio através do anúncio do limpa-nome em si, a pessoa já vem com uma certa noção. Qual a noção? Tipo assim, ó, ele tá aqui para resolver o meu problema, né. Então,
Porque no pior das hipóteses, se a pessoa, né, não quiser fechar, né, é o que o Fábio sempre fala, né, se a pessoa não quiser fechar com você o carro para fechar, para você comprar o carro dessa pessoa, você tem a opção de oferecer para ela a parte de solução financeira, né, que é a parte do limpa-nome, a parte da consultoria em si, né, que você pode ajudar ela a sair dessa situação e ainda cobrar por isso, né? Então, o limpa-nome, basicamente, né, é você fazer um serviço através de um processo judicial, onde você devolve para ela o poder de compra que ela não está tendo. Porque muitas pessoas hoje no Brasil estão com, às vezes, o, o nome sujo, não estão, tipo assim, há poucos meses, há poucos dias, há poucas semanas, sim, anos. Então elas nem sabem como que é ter o nome, o nome limpo. Tem pessoa que nem lembra como é que era ter o nome limpo. Eu tava conversando semana passada com, com uma pessoa e ele falou assim, cara, nem lembro como é que é ter meu nome limpo. Então, quando você tem, né, essas pessoas que não esqueceram como é que é ter o nome limpo, esqueceram como é que é pagar as dívidas de forma convencional, esquecer como é que é você ter um- uma vida financeira saudável, você tem que fazer o quê? Você tem que prestar uma consultoria para ela. Por mais que, mas como, Guilherme, que eu vou prestar uma consultoria sendo que eu não domino sobre o assunto? Então, é por isso que existem essas aulas que a gente está fazendo hoje, para a gente te ensinar a você, pelo menos, ir entendendo sobre o assunto, para que quando chegar, né, na prática, chegar no momento de você executar isso, você ter uma noção sobre esse assunto. Por que eu falo assim para vocês? Quando eu trabalhava no banco, a pessoa, ela ia, quando ela perdia o carro, a primeira coisa que ela fazia, ela ia lá na agência. Ela ia na agência e falava assim, ó, tomaram meu carro hoje, eu quero ver como é que funciona a situação, tal. Tô com 4 parcelas em atraso e eu queria ver o que dá para fazer. Só que o banco, ele não vai querer ajudar a pessoa a ela conseguir regularizar isso. Por quê? Porque ela já tá com posse do carro, né? Então, a pessoa já não pagou essas 4 parcelas. Aí o que que ela tem que pagar? Ela tem que chegar lá no banco, ela tem que pagar essas 4 parcelas, pagar os juros que tá em cima e mais a diária do pátio. Então, se uma pessoa que não estava tendo dinheiro para pagar essas parcelas do carro, você acha que ela vai ter dinheiro de quitar essas 4 parcelas, os juros, as multas e correções e mais a diária do pátio? Não vai. E se tiver oficial ainda por meio, pagar a diária do oficial que foi é, que foi a captar o carro. Então, quando você tem diante desse cenário, né, uma situação igual essa, o banco, isso eu te falo porque eu já trabalhei lá no banco. A ideia do banco é mandar o quanto antes para o leilão, para que esse leilão seja arrematado o quanto antes, para que essa pessoa possa, a dívida dela, né, o saldo devedor dela seja amenizado. Basicamente é isso. Por quê? Por que eu falo amenizado? Porque o banco precisa recuperar um pouco do valor, né, que ele já ficou meses sem receber, né, porque a pessoa não estava pagando, e quando ela perdeu o bem, a chance dela pagar isso de forma convencional, vamos supor assim, o banco entende assim, que se ela já não pagou as 4 parcelas, perdeu o carro, se ela não vai regularizar tudo de novo, porque a chance dela não pagar é muito maior ainda. Então, você entende que isso se torna inviável para o banco, só que é um prejuízo muito grande para a pessoa que está perdendo bem. Então, quando a gente está falando de recuperação de crédito, a gente tem que observar sempre, né, é,
sempre assim, ajudar a pessoa de forma, né, com que ela volte a ter o poder de compra dela restaurado novamente, mas sem ser muito prejudicada. Como assim, Guilherme? Me deixa um pouco mais claro isso do que você está falando. Ó, vou dar um exemplo prático para vocês, tá? Eu, quando eu trabalhava no banco, eu era uma das pessoas que o banco mandava na casa das pessoas tomarem o carro. Para quem não sabe, as primeiras pessoas que o banco manda não é um oficial de justiça, e sim uma pessoa internamente do banco. Então ela mandava, ó, Guilherme, preciso que você vá lá nesse endereço e se você achar esse carro, você sinaliza e a gente vai lá e capta o carro. Mas a gente não chegava e não batia na casa da pessoa. Não, a gente chegava como olheiro mesmo. Observava, se avistou o carro, se bateu a placa, passa é, um- uma informação para o banco onde ele vai mandar, né, o guincho, vai mandar uma pessoa que possa abordar esse veículo. Então, assim, por quê? Porque pô, o banco sempre tenta o custo menor, porque já está no prejuízo, né? Então, ele tenta sempre o custo menor para poder isso. E fora quando não envolve já processo judicial, que é encargos, honorários, enfim. Mas isso aí já é para uma outra aula, né? Uma aula mais jurídica para vocês entenderem. Então você entende que, tipo assim, o banco, o que que eu sempre falo, o banco ele não é seu amigo, tá? O banco jamais vai fazer algo para te ajudar. Pelo contrário, ele vai sempre fazer algo para te ferrar, né? Vai sempre fazer algo pro bem dele, porque se você paga sua parcela, se você paga seu cartão de crédito, se você paga eh, tudo em dia, você é um péssimo cliente para o banco. Por quê? Porque o banco ele precisa que você atrase, porque ele precisa desses juros para sobreviver. O banco depende de juros, né? Então, se você não atrasa nada, imagina se todo mundo levasse tudo certinho, aí o banco não ia ter um lucro maior sobre isso. Por que que os faturamentos anuais de cada banco são multibilionários? Por quê? Por conta disso, porque muita gente atrasa e eles precisam disso para pagar seus acionistas, tá? Então, e cooperativa ela faz uma distribuição, enfim, para os seus associados, tá? Mas por isso que eu falo assim, você não precisa ter dó de negociar com o banco, você só precisa saber qual que é a melhor forma de você negociar com o banco. O banco, como o Fábio falou, existe seguro por trás de financiamento, existem taxas, tarifas, tudo, né? Agora, ultimamente, eles não estão podendo embutir muito isso como eles colocavam antigamente, tá? Mas antigamente que eu falo assim, há uns 5, 6 anos atrás, é, essas taxas e seguros eram muito, acho que até uns 8 anos atrás, eram muito mais, como é que eu posso dizer? Eram muito mais recorrentes aparecer isso em empréstimos e financiamentos de veículos do que agora. Por quê? Por conta das revisionais, por conta que as pessoas estão tendo mais conhecimento jurídico, né, do que está acontecendo, né, no Brasil. Então, elas estão tendo mais conhecimento sobre essa área. Então, os bancos estão ficando com mais medo, já estão perdendo dinheiro, né, nessas revisionais, estão perdendo dinheiro, né, com essas negociações. Como que o ADL sabe qual que é o melhor banco que ele passa, qual banco que dá mais desconto, qual banco que não dá? Por quê? Isso é todo um estudo feito com pessoas que são de dentro de cada banco e além de exemplos, experiências, enfim, é um conglomerado de informações onde a gente consegue chegar
nesse ranking de qual banco que é melhor, qual banco que é ruim, qual banco que tem péssima negociação, qual banco que tem a melhor negociação. Às vezes, tipo assim, tem banco lá, por exemplo, o Banco Pan. O Banco Pan tá se tornando um banco bom para negociação, mas não era. Mas é porque o banco, vou falar uma linguagem mais clara para vocês. Ele tem alguns colchões. Colchão, imagina um colchão grande. Significa que ele tem muita gordura para queimar. Aí, quando você vai liberando bastante crédito, esse colchão ele vai diminuindo. Chega uma taxa, uma porcentagem que ele não pode liberar com tanta frequência, tá? Ele pode liberar? Pode, mas não é com tanta frequência igual quando tá um colchão grande. Quando atinge aquela média de liberação de crédito, porque assim, só para vocês entenderem, um banco ele não pode só captar, não pode só entrar dinheiro no banco. Da mesma forma que entra, tem que sair. Tá? Isso não é um banco só, é todos os bancos assim que funciona. Tô te passando uma visão geral só para vocês entenderem e ficar tudo mais claro para vocês poderem até utilizarem numa negociação. Então, vamos lá, é um colchão. Esse colchão, quanto mais você vai liberando, mais ele vai diminuindo. Quando chegou na média, existe uma média, né, que você tem que ficar ali, porque senão a tua inadimplência fica muito alta e aquele dinheiro que você liberou, ele precisa entrar novamente, tá? Então, quando tem um banco que tem muita aplicação, quando tem um banco que entra muito dinheiro e o pessoal está investindo, o colchão dele é muito alto, então ele precisa liberar. Então você vai observar que tem bancos que às vezes tem fases que eles liberam mais rápido, tá? Por que que às vezes tem bancos que no começo do mês não liberam, mas no final do mês ele libera? Porque entrou muito dinheiro no começo do mês e ele precisa fechar a conta mensalmente, tá? Então, beleza. Através dessa informação, Guilherme, tem como saber quando a gente chama isso no banco, quando o banco está com a torneira aberta, né? A gente até fala assim, a gente precisa fazer uma. Isso eu tô falando coisas que a gente falava no banco lá. A gente precisa fazer uma ação para liberar mais crédito porque o banco concorrente está com a torneira aberta. Significa que o banco concorrente está liberando muito crédito, ou seja, isso vai atrapalhar o outro banco. Isso acontece, tá? Os bancos eles ficam sempre antenados no que os outros estão fazendo. Então, como que a gente consegue ter uma melhor negociação isso no limpa-nome, tá? No ADL junto com o limpa-nome. O limpa-nome basicamente é a mesma, eu falo que é a mesma estrutura do antes do leilão. Por quê? Porque o antes do leilão é você captar esse carro, né? Pagar ele muito mais barato, pagando muito baixo, o mínimo possível da FIP do carro, pagando esse mínimo possível para que no futuro você chegue lá e pague aquela dívida com desconto, certo? O limpa-nome basicamente é a mesma coisa. Você vai fazer o processo da pessoa, retirar os apontamentos dela, para que quando ela quiser quitar essa dívida com desconto, futuramente ela consiga pagar muito mais baixo sem juros e multas e correções. Então, a estrutura do antes do leilão, ela se aplica no limpa-nome também. Você consegue quitar essa dívida que você limpou já com desconto futuramente, tá? Mas precisa ter essa jogada de saber como que você vai limpar o nome da pessoa sem ser prejudicado no Banco Central, tá? Eu já vou falar sobre isso também, tá? Mas vamos lá. Vou pegar um exemplo. A gente pegou, vamos supor que você captou um carro de uma pessoa, tá? Você com um carro de 50 mil de FIP, você pagou 5 mil reais. 5 mil reais. 10% do valor da FIP.
pegou por R$ 5.000. Você pagou para a pessoa R$ 5.000, deu o limpa-nome para ela poder seguir a vida dela normalmente e, e não se preocupar com isso. Então agora o que que é a tua bronca? É você esperar o momento certo para que você chegue e quite aquela dívida com o mínimo desconto, tá? Guilherme, existe uma base de saber quanto que pode ser a quitação desse veículo? Tem como saber uma previsão de quanto que vai ser essa quitação. Tem como ter uma base. É uma regra? Não. Por que que eu falo que não é uma regra? Porque dentro do banco tudo depende conforme, igual eu falei para vocês, conforme é a liberação de crédito deles. Se eles estão precisando captar carro, eles vão aceitar a proposta muito mais fácil, tá? Mas o que que eu sempre falo para vocês? É, o banco ele é muito esperto nessa parte de negociação. Então, uma coisa que eu sempre falo, se você utilizar uma linha de raciocínio numa negociação com um banco, você usa essa linha de raciocínio do começo até o final. Você não muda ela de jeito nenhum. Por quê? Porque o banco é tudo registrado. Conforme você faz a primeira ligação e tenta fazer uma quitação por R$ 5.000, você falando assim, ó, não tenho, eu só tenho 5.000. O banco fala, não, não aceito. Então, beleza, desliga o telefone. Aí no outro, pra outro atendente, você vai ligar um outro mês, vai falar assim, ó, eu tenho 10.000. Aí fala, ué, mas não tinha 5, agora tem 10. Você vai falar assim, não, eu tenho 15. Eles vão, cada ligação que você fizer para você fazer uma negociação de quitação com o banco, ele vai registrando todas essas informações no, vamos supor assim, como se fosse um bloco de anotação, um relatório de ligação daquele financiamento. Então, quando um atendente ele atende uma ligação sua que você está querendo fazer uma quitação, automaticamente já abre esse histórico para ele. Então, ele já sabe o quanto que você ofereceu por último e o quanto que você já ofereceu anteriormente, quantas vezes você já ligou. Então, o banco tem acesso a tudo isso. Então, por isso que eu falo, se você entra numa linha de raciocínio no começo de negociação, você tem que ir até o final. Porque se você fala que você tem 10.000 e depois falar que você é, tem 20, ele vai falar: opa, esse cara tem margem, esse cara tem poder de pagar uma quitação mais alta, tá? E daí que ele não vai arredar o pé, tá? Então, por isso que eu falo para vocês, é, se vocês seguirem essa linha de raciocínio com o banco, tanto por limpa-nome quanto por antes do leilão, aí vocês vão ajudar o cliente de vocês e vocês vão passar uma segurança ainda maior do que você está falando para o seu cliente. Porque a, a secretária do que o Fábio chama de secretária, né? Mas a calculadora inteligente, ela te passa todas as informações, né, que você precisa para você pegar aquele carro com melhor possibilidade de quitação. Ponto. Agora você vai chegar e vai fazer um levantamento para uma pessoa do limpa-nome. Então vamos pegar um caso desse caso de R$ 50.000, desse carro de R$ 50.000. A pessoa, ela que está devendo o carro, ela nem sempre vai só dever o carro, tá? Você tem que sempre entender isso. Se uma pessoa está devendo o carro, é porque ela escolheu o carro para deixar de pagar, porque ela precisava colocar comida dentro de casa, pagar aluguel, pagar alguma coisa para o filho, aconteceu algum imprevisto com o filho, e ela precisou disso, por isso que ela deixou de pagar o carro. Então ela sempre tem uma dívida por trás disso, não é? Dificilmente é só assim o carro, é só a dívida do carro. Difícil. Pode acontecer? Pode acontecer, mas é muito difícil. Então você tem que entender que aquela pessoa ela já está abalada emocionalmente e estruturalmente por conta disso que ela está passando. Então a melhor opção, né, para você fechar com ela, né, a melhor opção. Vocês estão me ouvindo bem? Que tá meio travado aqui. Só tô eu me vendo aqui. Eu tô vendo só o Fabiano aqui. Muito obrigado, Fabiano. É, só tô vendo um Fabiano aqui.
é, cortando a linha de raciocínio aqui. Se você, ela tá abalada estruturalmente e emocionalmente. Então, se você chegar para essa pessoa e não resolver o problema dela 100%, a chance dela não fechar com você é muito alta. Por quê? Porque, tipo assim, do jeito que ela tá, se você resolver 80% do, tipo assim, vou vender o carro para você, vou ficar sem o carro, mas vou ficar com a dívida, não vai resolver, então, se você chega para ela com uma solução completa, ó, tô comprando o seu carro, eu vou limpar o seu nome, eu vou te dar um direcionamento do que você precisa fazer para você seguir a sua vida normalmente, ou eu posso te entregar algum material, um material para você seguir a sua vida normalmente. Isso aí, quando você entrega esse a mais para a pessoa, você tá falando para ela, falando assim, ó, não se preocupe mais com essa parte do carro, com essa parte do teu nome sujo, com essa parte do que você vai fazer. Se preocupe agora no que você vai fazer depois quando você tiver o teu nome limpo, depois quando você tiver, porque o carro agora você joga a responsabilidade para você. Fala assim, ó, o carro quem vai resolver com o banco sou eu. A chance de as ligações, as ameaças lá que você estava sofrendo, que você ia perder esse carro, vai perder tudo que você investiu, tudo que você deu, você pode ficar tranquilo. Eu tô te pagando um valor aqui que você vai poder ficar com dinheiro no seu bolso. Você sempre tem que lembrar a pessoa assim, mas eu paguei 10 parcelas de 1.000, você está me oferecendo 5.000. Sim, só que eu não tô te pagando esse valor de 5.000, é um cálculo que a gente fez, sempre tem que falar isso para a pessoa, é um cálculo que a gente fez, um cálculo de viabilidade para mim pegar esse veículo, para mim assumir essa bronca, para mim quitar ela depois. Mas você tem que sempre lembrar essa pessoa que o saldo devedor dela é muito maior que isso. Então você sempre tem que trabalhar com a pessoa no saldo devedor dela e não no que ela já pagou. Porque quando você trabalha no saldo devedor dela, ela que é o válido, né? Que é o certo, porque assim, o que ela já pagou é como se ela tivesse pago um aluguel por ficar com o carro todo esse tempo. Porque o carro só é dela depois quando ela quita esse financiamento. Não concorda comigo? Quando você. É como se o banco, assim, ó, eu tô te alugando esse carro, você vai me pagando essas parcelas. Quando você finalizar de pagar essas parcelas, aí o seu carro vai ser seu. Aí vai tirar a alienação, vai transferir para o seu nome e tá tudo certo. Enquanto isso, o carro é do banco. Então, tudo que você pagou porque você estava utilizando esse veículo, né? Então você não, o que você já pagou não se põe na mesa. O que tem de saldo devedor é o que se põe na mesa. Então, porque é o saldo devedor, com base no saldo devedor, que você vai poder ter essa porcentagem de desconto que a gente fala para poder quitar essa dívida com desconto no futuramente. Como que faz esse cálculo, né? Primeiramente é você ver o banco, quantas parcelas faltam e o saldo devedor. Beleza? Você viu o banco é um banco bom, tá? Lá na planilha do ADL, você viu que o banco dá 85% de desconto. Você viu que é uma regra que vai ser sempre 85% de desconto? Não é uma regra. É, digamos assim, o que que eu posso dizer assim? O máximo de desconto que eles dão é 85% de desconto. Pode ser que eles dê 90? Pode ser. Vai tudo conforme eles precisar no momento. O que que eu falei agora há pouco para vocês? Usa uma linha de raciocínio e vai até o final. Se você pagou 5.000 para pessoa, a chance de você quitar esse carro por 5 a 10 mil reais é muito grande. Então você vai estar com um carro de 50 mil de FIP pagando no máximo 15 mil no total, né? Se você pagar 10 mil de quitação. Mas ainda é muita coisa, tá? Essa quitação vai ficar em torno de 8 mil, tá? Mas vamos supor. O que que eu falo para vocês? A primeira ligação
que você faz em contato com o banco, você vai limpar o nome dessa pessoa e você vai assumir essa dívida dela. Limpou o nome dela, ela vai seguir a vida dela normalmente, você vai ter que assumir a bronca do banco lá para quitar. A primeira oferta, o banco vai falar assim: não, essa oferta é ridícula. Por quê? Porque você vai oferecer 5.000 só de quitação. Você vai oferecer 5.000 de quitação, você pagou 5 e ofereceu 5.000. Ele vai falar assim: ah, mas o saldo devedor tá 60.000, 50.000. Não tem como quitar por 5, impossível. Você fala: beleza, muito obrigado, eu só tenho 5. Desliga. Ela vai registrar essa informação que você falou que tinha 5.000. Na segunda vez que você entrar em contato, o atendente vai ver que você ofereceu 5.000, você vai falar assim: ó, eu tenho 5.000 e quero resolver esse carro. Ele vai falar: não, o saldo devedor tá 40, não, não, não. Beleza. Terceira ligação, você segue a mesma linha de raciocínio. Vai chegar um momento que eles vão falar assim: ó, o nosso teto máximo do banco, pode ser que ele fale isso para você, tá? É 8.000 reais. É 85% do saldo devedor do carro. É 10.000 reais. A gente não baixa disso. Se você não aceita de forma imediata, né? Quando eles chegarem nesse teto máximo, que eles vão falar: ó, esse aqui é o nosso teto máximo de desconto. Você sempre espera, não aceita de forma imediata, tenta uma ligação depois de uma semana, 10 dias. Se eles ficarem nessa mesma tecla de 8 a 10.000, é porque eles realmente não têm interesse de diminuir isso. Aí você já sabe que a quitação é essa, tá? Então, por isso que eu falo para vocês, você pagou um carro de 5.000, esperou 6 meses, um ano e meio para chegar à quitação máxima. Quanto mais tempo você esperar, é ótimo, porque quanto mais o tempo passa, mais o banco vai baixando, né? Porque ele vai baixando conforme o tempo passa, e a chance de você quitar esse carro por muito mais baixo, pelo preço máximo de quitação, é muito alta, tá? Isso eu não tô falando, isso eu tô te afirmando que é isso que vai acontecer, porque eu trabalhava na ponta do banco e eu sei dessas margens que eles têm, e isso eles faziam treinamento com a gente para tentar pegar o máximo possível da pessoa. Então, quanto só para vocês entenderem, o banco ele existe faixa de tempo. Uma dívida de 0 a 3 meses é um valor de desconto, de 3 a 6 meses é outra faixa de desconto, de 6 meses a, se eu não me engano, 9 meses é outra faixa, de 9 a 12 é outra faixa, e acima de 12 é outra faixa. Então, quanto mais o tempo passa, mais porcentagem de desconto você vai tendo conforme for passando. Isso se aplica tanto para o limpa-nome quanto para o antes do leilão. Então, isso que eu estou falando para vocês se aplica tanto para dívidas do limpa-nome também. Se a pessoa esperar o máximo, né? Por isso que eu sempre falo para vocês, né? Nunca, nunca paguem as suas dívidas nesses feirões de limpa-nome, nem de Desenrola Brasil. Não pague, porque isso aí são feirões que eles fazem para levantar dinheiro, só que de uma certa forma vai te prejudicar, tá? De uma certa forma vai te prejudicar. Por quê? Porque você vai ficar com o teu nome limpo, né? Ou você vai quitar aquela dívida com muito desconto, só que a diferença eles jogam geralmente pro Banco Central, tá? Então, quando eles jogam como prejuízo no Banco Central, significa o quê? Tem gente que conhece como SCR, tem gente que conhece como Banco Central, tem gente que conhece como prejuízo, tem gente que conhece por Bacen, tá? Mas é tudo a mesma coisa, tá? Isso que eu tô falando é tudo a mesma coisa. Quando você paga a sua dívida com desconto nesses feirões de limpa-nome, Desenrola Brasil, a chance deles jogarem o restante da sua dívida para prejuízo é muito grande. E quando eles jogam essa dívida para prejuízo, a chance de você ficar com seu nome bloqueado muito tempo é muito grande, porque você vai ter que resolver isso com o Banco Central. Você vai ter que resolver essa dívida que fica pendente lá no prejuízo, tá? Então, mas Guilherme, mas
Era 20 mil que eu devia, eles me ofereceram 500, tá, mas o que que acontece com os outros 19.500? Lembra que eu falei pra você? O banco não é seu amigo, ele vai te prejudicar. Então, ele vai jogar pro Banco Central e você vai ficar com o teu nome travado, vai ficar com o teu nome limpo no Serasa, mas vai ficar constando apontamento no Banco Central também. Então, isso não é bom. Guilherme, então o que que eu faço nesse caso? Não limpa nesses feirões de limpa-nome e Desenrola Brasil. Limpa diretamente com o banco. Ó, eu tô recebendo uma proposta desses feirões de limpa-nome e Desenrola Brasil. Você chega direto no banco e fala assim, ó, você consegue fazer essa proposta? Quase nunca, quase nunca, falando para vocês, eles não vão chegar na mesma proposta. Por quê? Porque essas propostas de Desenrola Brasil, Feirão de Limpa Nome, igual eu falei para vocês, é para eles levantarem um capital para aplicar em algum fundo, para eles levantarem, diminuírem o risco de inadimplência, entendeu? Então, quase nunca eles vão chegar nessa mesma condição, mas eles podem fazer uma condição parecida, tá? E quando eles fazem uma condição parecida, eu falo para vocês, é muito melhor você pagar, às vezes, vamos supor assim, eu não consigo, de 20 mil, eu não consigo chegar nesses R$ 500 que o feirão do Limpa Nome fez para você, mas eu consigo fazer 1.500, mas esse 1.500 eu consigo parcelar para você em 3 de 500, em 5 de 300. Aí você vê o que, que cabe no bolso, né? Eu estou falando para você ou para você falar para o seu cliente. Você vê o que, que cabe no bolso, mas eu sempre recomendo você pagar a dívida que você tem com o banco através do banco. Nunca através de intermediários. Outra, porque você pode sofrer um golpe e não ser um intermediário autorizado. Outra, porque você pode sofrer tipo prejuízo e esse apontamento for apontado no Banco Central, você vai ficar amarrado de qualquer forma, tá? E se você pesquisar sobre informações, assim como eu já mostrei na nossa última aula na semana passada, que eu abri o site da Caixa Econômica, né? Quem estava aqui. Agora eu não estou conseguindo ver vocês aqui. Não vou mexer aqui, que senão vai dar ruim. É, eu abri na aula passada, quem estava, eu abri o sistema de perguntas sobre o programa Desenrola Brasil no site da Caixa Econômica, no site direto da Caixa Econômica. A pergunta, se eu não me engano, a 31 diz: a negociação feita com desconto no programa Desenrola Brasil, a pessoa fica bloqueado depois para tomada de crédito, e lá, né, tinha lá, sim, você fica, né, se você paga a sua dívida com desconto especial, você fica por até 5 anos com o seu nome bloqueado para novas linhas de crédito. Então, quem estava na última aula, lembra que eu abri aqui, o pessoal compartilhou a tela. Eu mostrei no site da Caixa. E por que que as pessoas não sabem dessa informação? Por conta das letras miúdas, né? Como eu falei para vocês, o banco não é seu amigo. Então, você acha que está fazendo uma boa jogada, fazendo a retirada dos apontamentos, né, de forma convencional, de forma no programa de Desenrola Brasil, e não sabe que está entrando num bloqueio, porque, pô, 5 anos. A pessoa está limpando o nome porque ela sempre quer. Lembra que eu falei no começo da aula? Sempre ela tem um objetivo: comprar uma casa, comprar um carro, seguir a vida dela normalmente, quer pagar um presente para o seu filho, quer comprar não sei o que para ele. Então, como é que ela vai ficar esperando 5 anos com o nome bloqueado, se o intuito dela de pagar a dívida com desconto é para liberar o nome dela, né, para ela poder seguir a vida dela normalmente, como é que vai ficar bloqueado, né? Então, Guilherme, mas é uma regra, 5 anos? Não, tem banco que bloqueia por 2, tem banco que bloqueia por 3, mas é 2 anos, 3 anos. Um negócio, tipo assim, o brasileiro é muito imediatista. Eles querem as coisas para ontem. Eles querem que os negócios, tipo assim, você faça um negócio aqui para que semana que vem você já consiga. Então você imagina se falar, pô, se contar para ele.
que ele vai ficar com o nome dele bloqueado. Você acha que ele vai pagar essa dívida? Não vai. Então, por que que eu falo assim que vocês que estão aqui hoje, escutando sobre isso, para que vocês entendam desse conhecimento, para que se algum dia vocês forem ouvir falar assim, a pessoa vai falar assim, ah, mas será que eu vendo o carro para você mesmo? Não compensa eu tentar uma negociação com o banco? Acho que o banco vai fazer uma condição boa para mim, o banco vai me ajudar, o banco não sei o quê. Você já vai alertando ela, fala assim, ó, meu filho, o banco não é seu amigo. O banco vai sempre tirar proveito de você. O que ele puder tirar o seu couro, ele vai tirar o seu couro. Eu tô te dando uma forma que eu vou comprar o seu carro, pagando muito mais barato, ajudando você, te explicando, e ainda vou te dar um direcionamento do que você pode fazer para você seguir a sua vida normalmente e a sua dívida eu assumo e vou quitar ela futuramente, né? Escrito em contrato, tudo bem certinho, para que você não sofra nenhum tipo de penalidade, tá? Porque assim, querendo ou não, é, eu vou te falar assim, a pessoa, ela fica muito, as pessoas elas pensam que nem assim muito, é, elas pensam muito no que o banco vai fazer, no que o banco vai pensar, no que o banco vai querer. Por quê? Porque elas tinham um relacionamento com aquele banco. Mas eu vou te falar um negócio, é só o seu relacionamento bancário, você sempre tem que, utilizar, tá, esse relacionamento bancário para a favor. Como assim? Você tem que sempre utilizar o banco como uma parceria de negócio. Ele vai te oferecer a melhor taxa para aquele momento, você tomar esse crédito para que você quita esse crédito futuramente. Você utiliza como uma parceria. Você não pode utilizar o banco como a última alternativa, como a melhor alternativa, porque se você utilizar isso, você vai se lascar, tá? Por que que eu falo isso, tá? Para você. O banco, né? O banco e o limpa-nome, né, o limpa-nome já existe há muito tempo, né, muito tempo mesmo, só eu já trabalho há mais de quase 4 anos, 4 anos e meio já com isso, e o que que eu geralmente escuto no limpa-nome através, junto do antes do leilão, só para vocês entenderem. É, Guilherme, você acha que se eu pegar e fizer o limpa-nome, eu for num outro banco, conseguir um empréstimo, quitar, quitar essa dívida que eu tinha, né, com esse banco, eu volto a ter o mesmo relacionamento que eu tinha, que eu gostava muito desse banco, eles me deram cartão de crédito, eles me deram empréstimo, financiamento, isso é o que mais me perguntam, tá? Empréstimo, financiamento, tudo com esse banco, eu gostava muito de trabalhar com ele. Eu vou te falar, o relacionamento bancário ele é manchado muito facilmente. Muito. Mas muito mesmo, tá? Vou te dar um exemplo. Se eu emprestasse, deixa eu ver quem eu tô vendo aqui? Fabiano. Tô vendo o Fabiano aqui. Vamos supor que eu emprestasse, Fabiano, é só um exemplo, tá? Vamos supor que eu emprestasse R$ 1.000 pro Fabiano e eu cobrasse 10 vezes de 150 pro Fabiano, para ele me pagando por mês. Porque eu vou cobrar um jurinho, né? O banco cobra um jurinho, né? Então, 10 de 150. O Fabiano me paga a primeira, me paga a segunda, me paga a terceira e não me paga mais. Não me paga mais. Eu vou cobrar ele, ó. Fabiano, me paga aí. Ó, você não me pagou a quarta, você não me pagou a quinta parcela, você não me pagou a sexta parcela, você não me pagou a sétima parcela. E vou cobrando, Fabiano, vou cobrando, vou cobrando, vou cobrando. Aí eu chego pro Fabiano e falo assim, Fabiano, vamos fazer o seguinte, me dá duzentão aí. E morreu aquela
pendência que a gente tinha. Beleza? Fabiano, opa, eu tinha mais 6, 7 parcelas para pagar ainda, de 150, então pagar R$ 200 para morrer, fechou. Vai lá e me paga. Só que daí, se o Fabiano me precisar na semana que vem de mais R$ 1.000 emprestado, você acha que eu vou emprestar pro Fabiano? Não vou. Por quê? Porque manchou o relacionamento, entendeu? E com o banco é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Guilherme, mas existe a possibilidade de eu voltar? Existe, mas você vai ter que conquistar aquele banco novamente, tá? Ele vai ter que conquistar ele de novo, pagando tudo bem certinho, vai demorar tempo, tá? Isso eu te falo. O relacionamento bancário é a coisa mais difícil. Relacionamento bancário e rating bancário são as coisas mais difíceis que tem, tá? De você melhorar rapidamente. Não tem como. Não tem como melhorar assim, tipo, de hoje para amanhã, de hoje para semana que vem, não tem como. Então é muito mais fácil. O que que eu falo para pessoa assim, tá, mas o que que você me sugere? Eu gostava de trabalhar com aquele banco. No Brasil, a gente tem 28 instituições regulamentadas pelo Banco Central. Se você está manchado teu relacionamento bancário com aquele banco, eu sugiro que você abra conta em outro banco e tenta relacionamento com outro banco. É muito mais fácil você conseguir abrir uma conta, tentar conseguir o mesmo cartão de crédito que você tinha com aquele banco do que você tentar reatar o relacionamento bancário que você tinha com aquele banco que ficou manchado, tá? Então, eu sempre falo isso para você, ó, para quem me pergunta, né? O que que você sugere? Eu sugiro que você abra conta em outro banco e comece o relacionamento do zero. É muito mais fácil você criar um relacionamento do zero do que você tentar reatar um relacionamento que foi manchado, tá? Então, por isso que eu falo para vocês, o banco, ele tem tudo registrado. Então, por mais que passe 1 ano, 2 anos, 3 anos, se você tenta novamente alguma coisa naquele banco, a as pessoas que trabalham, elas não podem falar isso para vocês, tá. Mas quando abre o histórico seu, quando você vai solicitar um crédito, aparece lá, Fabiano, no ano de 2015, pagou com desconto uma dívida ou ficou em atraso, aparece umas informações rasas, assim, mas aparece no histórico, tá. Então a chance da pessoa não conseguir aprovar um crédito naquele banco é muito grande. Por isso que você às vezes já deve ver assim, ah, eu tive um problema com o Banco do Brasil lá em 2010 e agora, mas já passou 15 anos e nunca mais consegui por conta disso, entendeu? Então é muito melhor e mais fácil, e mais saudável você conseguir seu empréstimo ou financiamento com outros bancos do que com aquele que você ficou manchado. Então, o limpa-nome, você trabalhando junto com antes do leilão, você, você tem a mesma estrutura, a mesma linha de raciocínio para quitar a dívida com desconto. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. É a mesma coisa. Então, quando você trabalha o limpa-nome com antes do leilão junto, você tem uma chance maior de fechar algum tipo de serviço com essa pessoa, ou comprando o carro dela, ou pagando, limpando o nome dela antes dela seguir a vida dela normalmente. Não quer fazer o negócio do carro? Beleza. Mas e o teu nome? Você vai continuar deixando com o teu nome sujo? Então você já tem uma outra, eh, uma outra um outro serviço que você pode estar oferecendo sem você estar, se comprometendo com a pessoa, tá. Mas Guilherme, como que eu posso oferecer o limpa-nome para uma pessoa que está querendo comprar um carro, né.
Então, igual eu falei para vocês, existem três formas de você, eu sempre falo, existem só três formas de você oferecer o limpa-nome para essa pessoa que você está negociando o carro. A primeira é você oferecendo e arcando com todos os custos, né, do processo. Então, primeiro é você dando o limpa-nome para ela de graça. Segundo é você descontando do valor que você iria pagar no carro. Então vamos por assim, o custo do limpa-nome vai ser, por exemplo, R$ 1.000. R$ 1.000 para fazer o processo do limpa-nome para ela. Então, ó, eu ia te passar 5.000 para comprar o seu carro, mas para você seguir sua vida normalmente e tal, o limpa-nome vai custar R$ 1.000, então eu vou te pagar 4, tá? E a terceira é você não se comprometendo com o custo do processo. É você falando assim, ó, tá aqui os 5.000 do carro e tá aqui o telefone da empresa do Guilherme, ou de qualquer consultor, de qualquer representante, tá aqui o telefone dele para que ele possa limpar o seu nome, daí você vê o custo lá com ele e negocia com ele. Dessas três alternativas, tá? Qual que é a mais fácil de você fechar? É quando você resolve o problema da pessoa 100%, quando você já paga, já arca com o custo para ela. A chance de você fazer um bom negócio, tá? De você fazer um bom negócio com você descontando do valor, é viável? É viável porque eu já fiz isso. Os meus dois primeiros carros, eu levantei capital fazendo isso. Comprando o carro, vamos supor, a pessoa pediu o carro 5.000 a mais, 5.000 a mais, 10.000 a mais no valor de negociação, e eu colocava como se o limpa-nome fosse o custo de R$ 5.000 para a pessoa. Então, eu falava assim, então beleza, o limpa-nome vai ser 5.000, então tá aqui só a diferença, né? Então eu já descontava isso da pessoa. Então eu já fiz essa de descontar o valor e dá super certo. A terceira, que é que quando você não se compromete, né, com o custo do processo que se deixa para a pessoa se resolver, a chance dela de dar ruim nesse negócio é muito grande. Então ela não vai, é, pode ser que ela não feche com você, pode ser que ela volte atrás e pode ser que ela não queira vender por simplesmente você não ter resolvido o problema dela. Então, quando eu sempre falo para você, a chance maior numa negociação é quando você resolve 100% o problema da pessoa. Ponto. Se você acha que essa pessoa, se você acha assim, ó, putz, uma negociação muito boa, tal, por que será que essa pessoa não tá querendo vender esse carro para mim, não tá querendo fazer um limpa-nome não tá querendo fazer um limpa-nome comigo? Você tem que fazer a primeira pergunta. Será que eu tô resolvendo 100% o problema dessa pessoa? Se a resposta for sim, e na maioria das vezes eu acho que não vai ser sim, vai ser não sei, ou vai ser não tô resolvendo 100% do problema dela, então você já sabe o porquê que você não tá fechando negócio com ela na hora. Porque a pessoa só não fecha com você se ela não entendeu o que você tá falando, se ela não sentiu confiança em você, ou se o valor com que você pediu não bate com a realidade dela. Aí você tem que fazer o quê? Fazer perguntas, tá? Você só sai de objeções com perguntas. Então você vai sempre falar para a pessoa assim, ó, você não tá fechando não quer vender esse carro para mim agora hoje, porque o valor que eu tô te oferecendo tá muito baixo, você entendeu como é que funciona a parte do limpa-nome, ou o que que ficou de dúvida? Aí a pessoa vai abrir para você. Se for no limpa-nome, ó, o valor que eu te cobrei, cabe no seu orçamento? O que que você achou? Você entendeu? Você não entendeu? Você fazendo essas perguntas, você sabe o que que ela vai falar assim, não, entendi, eu preciso ver com meu esposo, preciso ver. Aí você joga outra pergunta. Mas se você acabou de me falar que você não ficou com nenhuma dúvida,
o que eu tô te oferecendo tá te atendendo, tá dentro, né, do que você estava esperando. Por que que você não vai fechar comigo agora? Então, você começa a ser muito mais persuasivo e muito mais ela vai entendendo que você tem confiança naquilo que está falando. A partir do momento quando você, desiste da negociação, coisa que 90% dos vendedores fazem, que é os geralmente eu chamo de tiradores de pedido, que é tipo assim, quando a pessoa fala assim: "Ah, eu vou dar uma pensada, vou conversar com meu esposo". "Ah, não, tudo bem, tá aqui ó, quando você precisar, você volta a falar comigo". Isso não existe. Se você perdeu a negociação, né. Pode ser que a pessoa volte? Pode ser, mas a chance é muito baixa, tá. Quando você fala assim: "Não, beleza, tá aqui o meu telefone, precisando só me mandar mensagem", né. Quando você vai numa loja e você ficou interessado e você falou assim: "Ah, eu vou dar uma pensada, vou dar uma pesquisada por aí", e o vendedor concorda com você não se sente tão importante, você não se sente tão acolhido naquela negociação. Agora, a partir do momento, né, e isso já aconteceu várias vezes comigo, de eu chegar, eu tô procurando uma camiseta específica. Eu chego naquela loja, quanto que é essa camiseta? Ah, essa camiseta é R$ 100, R$ 99,90. Beleza, muito obrigado, eu vou dar uma pensada. Aí saio, por quê? Porque eu vou ver em outro lugar. Aí cheguei naquele outro lugar, e falei assim: "Quanto que é essa camiseta?". A mesma camiseta. "Ah, é R$ 149,90". "Ah, é R$ 149,90? Entendi. Mas eu vou dar uma pensadinha", porque você sabe que a outra é R$ 100. Aí o vendedor já começa: "Não, porque essa camiseta aqui é de uma malha com a última tecnologia, ela não suja, ela não molha, ela não sei o quê, ela não sei o quê, ela muda de cor, ela tem proteção UV, a não sei o que e tal". Você pensa assim: "Nossa, mas será que é a mesma camisa?". Você sabe que é a mesma camisa, uma tá R$ 99,90, a outra tá R$ 149,90. Você às vezes vai acabar fechando com essa pessoa de R$ 149,90 justamente porque ela te explicou o que que a camisa é feita. A não ser que você tá procurando preço mesmo, aí você vai pegar aquela de R$ 99,90. Mas eu, muitas das vezes, já fechei muito negócio com pessoas. Já fechei muito negócio com pessoas por simplesmente ela me explicar, eu ter o preço menor em outro lugar, mas tipo assim, o cara vai falar assim: "Tá, mas você vai perder o tempo de voltar e pesquisar numa outra loja. Tô aqui, ó, eu já embalo pra você e tal, posso ver um descontinho, não sei o que e tal". Aí você já: "Ah não, já que tá aqui, já o cara me explicou", já fica até com vergonha de falar para o cara que não quer mais. Isso se aplica no antes do leilão e se aplica no limpa-nome também. Porque quando você explica para a pessoa que você está abençoando a vida dela, que você está tirando um peso da dívida dela, que ela não vai mais se preocupar com isso, que você vai se preocupar com isso, que você vai, mostrar para ela que você entende toda a parte, jurídica, toda a parte bancária, né. "Ah, mas Guilherme, eu não entendo toda a parte jurídica, toda a parte bancária", mas você tem pessoas que entendem. Você tem na parte do limpa-nome eu, Guilherme, que já trabalhei na parte bancária, que entendo toda a parte bancária, toda a parte jurídica do limpa-nome, você tem a pessoal do antes do leilão que tem uma equipe que entende toda a parte jurídica, entende toda a parte bancária, que entende toda a parte de negociação, que entende que qual banco é melhor, qual banco que dá mais desconto. Então você, por mais que você não entenda, você sabe aonde pegar essas informações. Tá? Até que você vai, explicando, desenvolvendo, treinando, para você chegar na melhor, eh, para que você consiga chegar na melhor condição, porque quanto mais você aplica, quanto mais você fala, quanto mais você treina, automaticamente você vai ficando bom no negócio, tá? Então, nem eu quando eu saí do banco e abri minha empresa de limpar nome, eu era um fracasso. Eu falo assim, há 4 anos atrás eu era sempre me considerei um muito bom vendedor, muito bom comercial, mas assim, quando eu conheci o Limpa-Nome parece que eu travei, assim, eu falei: "Caramba, que negocinho assim
Será que eu consegui fazer com que a pessoa entenda? Mas o que que foi repetindo? Ah, o limpa-nome é um processo judicial, onde a gente retira todos os apontamentos dos quatro órgãos de proteção de crédito do Brasil, Serasa, SPC, Boa Vista e Protesto. Tá? Tantos processo aí vai demorar tantos dias para ficar pronto. É uma liminar judicial, então é um processo. Você tem que sempre estar entendendo que não é um sistema que a gente entra e apaga essas dívidas, em si é um processo. Então esse processo ele pode, o Serasa ele pode recorrer, pode, mas ele, como é uma lei que ampara isso para você, então é, essa lei ela é muito bem resguardada se o Serasa entrar com recurso, porque toda a parte de processo, quando se envolve um processo judicial, o Serasa ele pode entrar com recurso? Pode. Mas ele pode ganhar? Não. Por quê? Porque ele vai entrar com recurso só para atrasar mais o processo, mas se está na lei, a gente executa a lei e ponto. A gente entra com recurso de volta, né? E ponto. Isso é o que a gente sempre, o que eu sempre, tipo assim, tento colocar isso na cabeça das pessoas. Pode ser que entre, pode ser que entre, pode ser que ele não entre, pode ser que ele não entre, mas você tem que sempre entender que não é um sistema que a gente entra lá e apaga essas dívidas, e sim um processo judicial. A gente tem um processo a ser seguido, tem um protocolo que a gente faz, um juiz que tem que liberar e os órgãos que tem que dar um cumprimento. Ponto. Então, opa, é uma coisa 100% segura, 100% dentro da lei. Não é algo que, digamos assim, alguém inventou no fundo de quintal e que está fazendo. Beleza, tem essa segurança. Aí você vai para a parte do antes do leilão, onde tem toda a parte contratualmente falando. Você vai fazer um contrato de compra e venda. Você vai ter um contrato de compra e venda. Você vai fazer uma procuração pública, onde a pessoa vai passar todo o direito do carro para o seu nome, ou para o nome de quem você escolher. Opa, então o negócio fica tudo bem mais juridicamente amparado. Beleza. Se vier acontecer qualquer coisa com o bem, a responsabilidade é de quem? De quem está com o nome na procuração pública, onde a pessoa tem que passar todos os direitos do carro para o seu nome. Você tem que sempre se atentar em três coisas na procuração pública. Primeiro, tá? É, se ela tá. Se, a data de qual você está assumindo a responsabilidade do bem. Então, ó, é dia 7, hoje é dia 7 de maio. Então, na procuração pública fala assim, ó, a partir do dia 7 de maio, a responsabilidade, isso é uma coisa que o pessoal colocou ali, o pessoal colocou até para vocês anotarem. Três principais coisas que tem que se atentar numa procuração pública. Primeiro, a partir do dia 7 de maio, toda e qualquer responsabilidade de débito, toda e qualquer responsabilidade que vier a ocorrer com o veículo, seja de responsabilidade sua. Sua que eu falo para quem está recebendo, quem está comprando esse veículo. Primeiro. Segundo, que essa procuração ela tem que ter prazo indeterminado ou você determinar um prazo com a pessoa para mas eu sempre sugiro para você colocar prazo indeterminado na procuração pública, tá? Mas se você determinar um prazo que seja de pelo menos 18 meses, pelo menos, tá? Terceiro, mas não menos importante, é que é a parte de. Então a gente já falei da parte de todos os débitos, o prazo determinado, e que se você pode subestabelecer essa procuração pública ou não para essa pessoa, tá? Então, o que que eu falo isso? É, se você vai comprar, tá? A gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer semana que vem, a gente não sabe porque a gente está sempre no hoje. O amanhã, como o Pablo Marçal sempre fala, o amanhã não existe. Você tem que viver hoje. Então, sempre coloca para subestabelecer a procuração, deixa para subestabelecer para outra pessoa. Por quê?
Se vier acontecer qualquer imprevisto no meio dessa negociação, se você precisar de dinheiro, se você precisar repassar esse veículo para outra pessoa, se você explicar para essa outra pessoa que você tem essa responsabilidade de quitação, e tal, você pode subestabelecer esse carro para outra pessoa. Se você não coloca que você pode subestabelecer essa procuração pública para outra pessoa, essa procuração ela só vai ser direito para você. Então, quem vai ter que quitar o carro é só você, tá? Mas como eu falo assim, mas hoje, mas está falando assim, Guilherme, mas hoje eu conversei com a pessoa tal, ela resolveu vender o carro, mas eu vou assumir e eu vou quitar esse carro daqui a um ano. Mas, claro, daqui a um ano é muito tempo. Um ano acontece muita coisa. Você não sabe o que que vai acontecer na semana que vem. Então, deixa para subestabelecer essa procuração, por mais que você tenha certeza absoluta que é você que vai quitar esse carro, mas não custa você colocar esses três pontinhos na procuração. Prazo indeterminado, todos os direitos do bem o seu nome e terceiro, mas não menos importante, é poder subestabelecer a procuração pública. Que se der qualquer dor de barriga que você precise vender esse carro rápido para levantar dinheiro, você pode subestabelecer essa procuração para outra pessoa, tá? Porque igual eu falei, vocês não sabem qual que é o dia da manhã, por mais que vocês tenham certeza absoluta que vocês vão quitar esse veículo, mas se resguardem dessas três principais. E sempre, tá? Sempre faça um contrato de compra e venda da pessoa. Sempre. Por quê? Porque, tá. Vou fazer um checklist aqui dos cinco principais pontos que você tem que se atentar a você antes de você fazer o limpa-nome ou você comprar um carro antes do leilão, tá? Primeiro, verificar se o carro tem rastreador ou não. Principal, ponto. Segundo, fazer uma cautelar. Fez uma cautelar, beleza. Terceiro, contrato de compra e venda. Quarto, procuração pública, tá? E cinco, comunicado de venda. Se você quer se resguardar, já faz um comunicado de venda pro seu nome, tá? Por que que eu falo isso? Porque você não sabe quem que é a outra pessoa. Por mais que você sabe quem que é a outra pessoa, igual eu falei, você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o que que vai acontecer. Se essa pessoa vier a falecer, o carro vai para inventário, e daí? Você tem contrato de compra e venda, você tem isso, se resguarda. Quanto mais você se resguardar juridicamente, menos problemas você vai ter. Beleza? Sim, esses são os cinco principais coisas básicas, cara, mas coisa básica, tá? Que você fica tranquilo e não tem dor de cabeça. Beleza? Anotaram? Vou lá. Contrato de compra e... vamos lá. Rastreador, cautelar, contrato de compra e venda, procuração pública e... Agora me fugiu o outro. Contrato de compra e venda, procuração pública. Dá uma luz aí. O que que foi o último? Rastreador. Agora me deu um branco aqui, que me distraí com uma pessoa aqui. Contrato de compra e venda. Já vou lembrar, calma. O pessoal me mandando aqui. Vou repetir. Rastreador, cautelar, contrato de compra e venda, rastreador, anota aí. Rastreador, cautelar, contrato de compra e venda, procuração pública. E a procuração na procuração pública, tá? Ali, quando eu sempre falo, né? Se você colocar no prazo indeterminado,
você não tem prazo de validade, mas é interessante você colocar um prazo, tá? De pelo menos 1 ano, 18 meses, tá? Na procuração pública, tá? Não coloca menos que isso, senão você se compromete demais. É melhor você colocar um prazo de 18 meses e quitar com 1 ano, do que você colocar um prazo de 1 ano e no dia não tiver para quitar, tá? Então, o pessoal tá me mandando aqui. Ficou claro aqui? Aí. É, pessoal, na parte do limpa-nome, tá? Pra gente seguir para já é 1 hora e meia de aula, mas pra gente seguir pra uma finaleira, tá? O que que vocês têm que sempre se atentar? O limpa-nome, a gente, para quem não é aluno do Antes do Leilão, eu sempre cobro o valor convencional que eu cobro nos meus escritórios, sempre. Não tem choro, minha nega. Os alunos do Antes do Leilão, eu sempre faço um valor razoável para quem quer fazer um processo de limpa-nome ou outro, tá? Por que que eu falo isso para vocês? Porque o limpa-nome, ele né, para quem não trabalha com ele diariamente e só quer fazer ele algum de forma convencional para algum cliente ou outro, que tá tudo certo, tá tudo bem, não tem problema. Para quem é aluno do Anzo Leilão, eu sempre faço um valor, não é um valor fixo, porque o único valor fixo é só para quem é representante, né? Então, outra coisa que me questionaram na outra aula é tipo assim, é isso, né? Por que que eu não faço um valor fixo para quem é aluno do Antes do Leilão? É porque existem, só para você entender, existem casos e casos, tá? Do limpa-nome. Porque o limpa-nome ele é um pontapé de tudo isso. A gente não é só uma empresa de limpa-nome, né? A gente tem limpa-nome, a gente tem restauração tem aumento de score, a gente tem rating bancário, Bacen, Jus Brasil, Cadim. Então tem N situações para ajudar a pessoa a sair da, do momento que ela está passando. O pontapé inicial é sempre o limpa-nome, porque não tem como você fazer processo de Bacen, não tem como fazer processo de rating bancário, não tem como fazer processo de aumento de score tendo apontamento no Serasa. Não tem como. Então, primeiro você tem que fazer o processo de limpa-nome, retirar os apontamentos e depois iniciar o processo de Bacen, de rating bancário, de imposto, enfim. Por que que, por que que disso? Porque é regra, né, de processo, né? Então, eles não deixam fazer processo de Bacen constando apontamento no Serasa. Então, porque o Bacen nada mais é que você retirar o prejuízo, que é aquilo que você já sofreu de prejuízo. Então, o limpa-nome, os órgãos de crédito tem que estar tudo resolvido. Então, sempre o limpa-nome é o pontapé inicial para todo e qualquer serviço, tá? Pro, para os alunos do ADL, né? Ah, uma coisa importante também deixa eu avisar o João aqui, para ele mostrar para vocês. Nossa, vou mostrar aí para vocês. Mandei pro João. Aí, ó. Esse, tá todo mundo conseguindo enxergar? Eu só tô enxergando o Fabiano aqui. Fabiano, me faz um joinha aí se tá aparecendo. Pra mim só aparece Fabiano aqui. Esse é o sistema da minha empresa de consulta, tá? A gente tem APIs oficiais aí dentro, tá? Tanto para pesquisa de dívidas, quanto para pesquisa de consultas veiculares, tá?
Então, para quem quer trabalhar só com o antes do leilão, para quem quiser trabalhar só com o limpa-nome, para enfim, ele é um sistema muito importante. Obrigado, João. Pode, se você quiser depois, você manda a mensagem pro João, tá? Esse sistema não é só para quem é representante, não, ou só para quem é aluno. Enfim, quem precisar desse sistema, chama o João do suporte do ADL. Coloca ali teu número aqui no chat pro pessoal, João. Chama o João ali e fala assim, ó, quero fazer o sistema, quero ter acesso ao sistema de consulta. Ele é um sistema de consulta pré-pago, tá? Não existe uma consulta ilimitada, tá? Então, toda e qualquer consulta é pré-paga. O que que é? Você coloca, sei lá, R$ 50, R$ 100, o quanto você precisar, e você vai ter acesso a todas as consultas. Cada consulta tem um preço único. Então vai ter aquela consulta, vamos supor, para fazer se o carro tem algum tipo de restrição, renajude, bloqueio, se tem passagem por leilão. Então a gente tem todas essas consultas, até o João tá me falando que essa nossa consulta desse sistema, olha lá, ó, consulta, ali tá o número, ele colocou ali embaixo para vocês aqui no chat, tá? É, o João tava me falando que essa consulta que a gente tem nesse sistema é uma das mais baratas que tem, tá? Se não a mais barata, tá? Por quê? Porque é uma consulta extremamente completa, mostra se a pesquisa de leilão é... Beleza, já passa essa informação. É, a consulta de leilão, para ver se o carro é de leilão ou não. Se o carro for de leilão, ele aparece até a foto do carro no lote do leilão. Pra vocês verem que de tão completa que ela é. Ela tem, se tem renajude, se não tem, enfim, todas essas consultas que o pessoal que compra carro para se resguardar precisa, nesse sistema ali tem, tá? Vocês podem utilizar esse sistema, só pedir pro João ali, vocês criam o seu login e sua senha ali, vocês abastecem conforme vocês forem querendo utilizar. Tem o custo de cada consulta ali, é coisa tipo baratinha mesmo ali, R$ 5. É, tem consulta de R$ 6, tem consulta, claro, uma consulta de leilão, uma consulta assim mais aprimorada, quanto mais informações você precise, quanto mais completa você precise, consequentemente ele é um pouquinho mais cara, mas tipo assim, não chega a nem uma consulta de leilão, acho que não chega nem em R$ 20 para você tirar e você ter essa segurança maior, né, se o carro já foi feito cautelar, quantas vezes tem essa consulta também. E também tem consulta ali para você consultar as dívidas, né, no Serasa, no SPC, se eu não me engano, é três reais a consulta. Tem representantes meus que cobram do cliente essa análise, né? Ah, eu não cobro do meu cliente, mas tem representantes que cobram do cliente para fazer essa análise. Ó, para mim fazer análise do teu CPF é R$ 5, é R$ 10. Tem gente que cobra, eu não cobro, né? Que eu já coloco tudo no valor final sempre da pessoa, tá? Mas é um sistema interessante que vocês podem utilizar, só mandar ali mensagem pro João, que ele pode fazer para vocês, se vocês não quiserem é, fazer essa consulta, né, do carro, você manda o valor, você pede lá, "Ah, quero fazer uma consulta completa aí, quanto que é?" Ele vai te passar ali o valor, você manda o Pix e ele faz a consulta para você também, tá? Mas eu sempre falo para vocês, quando vocês estão pegando um carro, se resguarde de tudo, né? Então, quanto mais informações vocês forem pegar
do veículo é melhor. Então não é por conta de R$ 50, que acho que é R$ 40 a consulta completa. Você puxa todo o histórico, tudo, acho que dá R$ 40 tudo. Não é por conta de R$ 40 que você vai ficar com dor de cabeça futuramente. Então é melhor você puxar uma consulta aí de R$ 40, puxar todo a informação se tem renajude, se não tá, se tá com bloqueio, se tá com restrição, se passou por leilão, se não tá. Enfim, você passa todas essas informações, né, pro tendo essas informações para você até fazer uma negociação. Às vezes a pessoa nem sabe que está com bloqueio, nem sabe que está nem sabia que tinha passagem por leilão, e às vezes você não faz uma cautelar, você não faz isso, não faz aquilo e acaba tendo dor de cabeça futuramente, tá? Então, sempre se resguarde nessa parte, tanto na parte documental, tanto na parte de consulta também, tá? Então, esse é um sistema que eu utilizo da minha empresa, eu consulto mais para CPF, para dívidas, né, das pessoas, para ver score, para ver como é que tá a capacidade de crédito dela. Tem consulta de Banco Central também. Enfim, é um sistema completo que vocês podem utilizar também. Eu disponibilizo para vocês, só vocês pedirem para o João ali. Fala assim, ó, não, eu quero fazer a consulta, não tem problema. Você cria ali naquela aba ali que ele mandou, tem embaixo lá, criar minha conta. Você cria ali, faz teu login, sua senha, e você vai utilizando assim, você também não fica dependendo 100% de nós, né? Às vezes você quer fazer uma consulta mais rápida, quer estar na frente da pessoa, já quer consultar, já quer seguir, você pode utilizar, tá? É, Outro recadinho importante para vocês, tá? Dia 17 de maio vai ter encontro do ADL Club, tá? Então, assim, 17 de maio a gente vai fazer um encontro do ADL Club. O ADL Club nada mais é que é um primeiro clube voltado, né, para os alunos que querem ficar mais próximo do Fábio, né, que quer ter a experiência de não só comprar carro antes do leilão, mas enfim, ter acesso a fazer um churrasco lá na casa dele. Se vocês soubessem a casa do Fábio, onde que ele mora, rapaz. Eu vou falar pra vocês, é bom demais lá. Sabe essas pessoas que a gente fica vendo na televisão, assim, vocês estão passando na rua, assim, do outro lado da rua, você vai na casa dele lá. Quando ele me convida, ô, você não quer ir lá em casa, eu já tô lá na portaria, já, lá na casa dele. Porque tem bastante famoso lá na casa dele, e os alunos do ADL Club vão ter a oportunidade de ir no churrasco lá na casa dele também. Ter uma experiência mais próxima, né, com o Fábio, ter uma mentoria mais exclusiva, os alunos já estão tendo essa, já estão tendo as aulas, né, que são aulas individuais com o Fábio. Então, vamos por assim, você vai é, ter uma aula individual com o Fábio, só você e o Fábio, você vai poder falar o que você quiser para ele, pedir orientação, como que faz, o que que você faz, como que faz, e uma aula só, sem ser em grupo, né? Só você e ele, tete a tete, troca uma ideia, vai ter o churrasco, vai ter as experiências também, né? Então a gente já foi fazer, não sei se vocês acompanham. A gente nas redes sociais, a gente foi fazer a última experiência que a gente foi fazer curso de drift. Então já está incluso também no ADL Club. Não está incluso o drift, está incluso uma experiência, né, em grupo, né, com todo mundo, né, que você vai ter acesso a essa experiência, né? Já teve do pular de paraquedas, agora do drift, né? Então são experiências que eu vou te falar, doideira. Doideira. Então, e a gente sempre utiliza essas experiências para mudar de nível, né? Para
romper a prosperidade. Porque, como a gente sempre fala, né, a prosperidade não é dinheiro, e sim romper, ter crescimento, ter acesso a coisas que você nunca ouviu, nunca teria acesso de forma convencional. Então, o ADL Club ele te aproxima e faz você chegar no próximo nível. Se você quer saber o que que é mais a fundo, eu quero saber o que que é o ADL Club, como que eu faço para fazer parte do ADL Club, o João mandou um formulário aqui, que quando vocês preenchem, o pessoal da nossa equipe entra em contato, explica para vocês o que que é esse ADL Club, o que que você vai ter, como que você vai ter, que tipo que você vai ter, mas só pra falar para vocês, só pelo churrasco na casa lá do Fábio Costa lá, já vale, já vale, já vale o ADL Club. Mas, enfim, já vai ter, então, quem faz parte do ADL Club, dia 17 vai ter encontro, né, dos mentorados, tá? Outra coisa pra gente finalizar. João, eu vou te passar esse número aqui. Você coloca no, passar esse número aqui. Cadê? Vou te passar esse número aqui, João. Você coloca no, por gentileza, no chat aí. Pra- Aqui. Você disponibiliza aí pro pessoal. Só vou colocar, vou te mandar aqui. Dá bem certinho, porque eu não sei de cor. Aqui. Quem quiser, esse aqui, ó, João. Coloca aí no chat pro pessoal esse número aqui. Para quem quiser saber mais como que funciona essa parte do limpa-nome, se você ficou com uma dúvida do limpa-nome, para a gente não se estender muito, quase 2 horas de aula, né? Tem esse número aqui embaixo, 41995956462. Manda uma mensagem assim, ó, manda uma frase assim, ó, estava na aula do Guilherme e gostaria de mais informações, né? Ou gostaria de tirar algumas dúvidas. Aí você fala com o pessoal, se você quiser trocar uma ideia comigo, já alinha uma conversa já com esse número, já fala assim, eu quero trocar uma ideia amanhã com o Guilherme, eles já vão ver na minha agenda lá é, os horários disponíveis, já vão passar para você, e a gente troca uma ideia, se você quiser saber mais sobre o que que é o limpa-nome, como que vai funcionar, como que funciona a parte do limpa-nome, ou se você ficou com alguma dúvida de como utilizar o limpa-nome no antes do leilão, enfim, tudo que você quiser saber, você pode perguntar nesse número, não tem problema nenhum, tá? Não fique com dúvida, tá? E outra coisa, quem quiser saber mais, já vi que me perguntaram aqui, quero saber mais sobre o ADL Club. ADL Club é no link que o João mandou ali em cima. Você preenche esse formulário e o pessoal da equipe já vai entrar em contato com você para te explicar como que funciona, tá? Aqui, ó, ele mandou de novo. Aqui, ó, certo, tá? Espero que vocês tenham mais uma terça-feira de conhecimento. 200 pessoas estavam aqui aprendendo. Isso aí é para quem tá com sede de ser campeão mesmo. Falar para vocês, quando vocês, eu sei que é muita informação, às vezes parece que é muita informação, que vocês não vão dar conta, mas assim, todo mundo tem potencial para conseguir, desde a pessoa mais nova de 18, 19 anos até a pessoa com mais experiência, enfim, se você está com vontade de aprender, se você tem vontade de aprender ou não hesite em perguntar,
né? Chama ali o pessoal da equipe e fala assim, ó, fiquei com dúvida nisso, pode me ajudar nisso? Ou alinha uma conversa, chama o João, aquele, se você tá com dúvida mais referente ao ADL, o número do João é aquele que ele mandou no de consulta ali, manda de volta ali, João. Ele te ajuda, o João ele trabalha com o Antoniel já faz mais de 2 anos, então, e faz parte da equipe de suporte, então o cara captou mais de 45 carros já do antes do leilão, então alguma noção de carro ele tem, né? Então, desde carro de graça até carro mais caro ele já captou, então todas as N situações ele já passou, então você pode perguntar ali também para o João também referente à, à aula, ao ADL, ao sistema de consulta, pode perguntar também para ele. Nesse número ali com o DDD 81, tá? Que parece um CPF, mas não é um CPF, é o número dele. Tá? Chama ele e fala assim, tava na live do Guilherme, eu gostaria de mais informações, tá? Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham anotado aqueles passo a passo importantes ali que eu passei para vocês hoje. São coisas assim que mudam a negociação e salvam vocês de qualquer imprevisto que vier a ocorrer, né? São, são pontos, né? São um checklist que eu considero, tipo assim, de extrema importância pro antes do leilão, junto com o limpa-nome. Então, são coisas assim que, se vocês anotarem isso aí e usarem isso como parâmetro na, como parâmetro na negociação de vocês, vocês vão ficar mais tranquilos e não vão ter problemas futuramente. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aproveitado essa terça-feira de conhecimento. Semana que vem eu vou trazer um conteúdo diferente para vocês, então não percam a aula de semana que vem, tá? Vou mostrar um pouquinho mais a fundo sobre o sistema, como utiliza o sistema, é, o, o que que vocês têm que observar mais na prática. Na aula de semana que vem vai ser uma aula mais prática, tá? Então não percam a aula de semana que vem. Deus abençoe muito a vida de vocês. Os números. Antes, não finaliza a live ainda. Deixa uns 2 minutinhos para o pessoal clicar ali no chat e pegar o número do suporte, o número do pessoal do Limpa Nome ou o número do ADL Club ali. Enfim, o que vocês quiserem. Chama o pessoal, mas não fica com dúvida, tá? Não fica com receio de perguntar, não fica com vergonha. Às vezes tem uma pessoa que me falou assim: ah, eu tava às vezes com vergonha de perguntar. Não fica com vergonha de perguntar. É que às vezes a gente, às vezes eu abro perguntas aqui na aula que a gente passa da meia-noite, que a conversa tem muita conversa pra gente fazer. Ó, mandou um número meio cortado aí. Faltou o 92 no final, João. É, Enfim, Deus abençoe muito a vida de vocês. Tenham uma boa noite de descanso, uma excelente semana. Chama o pessoal ali para trocar uma ideia, para tirar uma dúvida. E vamos para cima, tá? O que vocês precisarem de informação de carro, se vocês quiserem ajuda para comprar, ajuda para vender, conte com a gente. Precisando, estamos à disposição, tá? Referente ao Limpanome também pode chamar ali. Não fique com receio de perguntar, pergunte mesmo. E vamos para cima, tá? Deus abençoe muito a vida de vocês, uma excelente semana. Eu tô vendo aqui agora, não tô conseguindo ver vocês aqui, travou. Aqui, apareceu, aqui, agora apareceu. É, Espero que vocês tenham me compreendido, me escutado. Espero que tenha sido uma ótima aula, uma aula de muito conhecimento para vocês. Até semana que vem, tá, pessoal? Tamo junto, Deus abençoe. Qualquer coisa, clica no chat aqui e bora pro WhatsApp, beleza? Até mais.